Boa noite, amigos do canal Decoder Talks. Este é o seu refúgio informativo, onde o véu da normalidade se rasga e deixamos vir à tona o que se esconde por trás das manchetes. Hoje, mergulhamos num enredo global que não apenas envolve o Brasil, mas o redesenha silenciosamente como peça de um xadrez geopolítico maior, onde o tráfico, a religião, a guerra e o petróleo são meras ferramentas de engenharia do caos. Não se trata mais de facções à margem da lei. O que vemos em 2025 é um fenômeno híbrido, onde o crime organizado se funde com a máquina pública em diversos níveis. O conceito de Estado narcotraficante, antes aplicado a regimes como o da Venezuela ou Honduras, começa a espelhar-se em solo brasileiro. A entrada do Trem de Aragua não foi uma coincidência. Sua instalação estratégica em Roraima, uma das rotas mais vulneráveis e militarizadas do país, revela não apenas uma fragilidade, mas uma permissão velada. É o mesmo Estado que tolera, coexiste e até regula o tráfico sob a desculpa de ordem pública. Em comunidades como o Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, traficantes não apenas dominam o território. Eles oferecem segurança, promovem cultos evangélicos, distribuem cestas básicas e constroem templos. A Bíblia, nas mãos deles, é a nova pistola. O fenômeno do narcopentecostalismo já não é uma distorção, é um projeto de poder. A simbiose entre fé, fuzil e favela cria um novo tipo de autoridade espiritual e territorial. A previsão é clara. Com 40% da população brasileira professando o evangelismo até 2030, os líderes do tráfico passam a disputar até votos e ministérios. Em paralelo, o Brasil se vê arrastado para o centro de uma tempestade diplomática. A recente Operação Leão Ascendente, promovida por Israel, levou a uma reação dura do presidente Lula, que acusou o governo de Benjamin Netanyahu de praticar genocídio e comparou os ataques à faixa de Gaza ao Holocausto. A declaração provocou um terremoto em Jerusalém. Sites israelenses como Israel Hayom e Ynet, em suas edições em hebraico, acusaram o Brasil de adotar uma postura alinhada com o eixo do Irã, chamando Lula de líder terceiro-mundista que flerta com o antissemitismo. Analistas próximos ao Ministério da Defesa de Israel chegaram a sugerir que o Brasil está sendo usado como porta-voz diplomático informal do BRICS para desestabilizar o Ocidente sob uma nova roupagem de guerra fria econômica. Mas o que está por trás disso? Não se trata apenas de ideologia. O Irã, hoje, é um dos maiores fornecedores de petróleo para a China, e esta, por sua vez, é o maior parceiro comercial do Brasil. A condenação a Israel, portanto, pode não ser moral, mas geoestratégica. O Brasil sinaliza sua lealdade energética à China e, por extensão, ao Irã. É uma triangulação que coloca o país em rota de colisão com os interesses de Israel, dos Estados Unidos e da OTAN. O ataque do Irã a Tel Aviv, com mísseis balísticos em resposta à ofensiva israelense, elevou o barril de Brent em mais de 10%, batendo $75. Para o brasileiro comum, isso significa o aumento direto da gasolina, do transporte, dos alimentos. Mas esse impacto é apenas a superfície. O petróleo é hoje a principal alavanca para a reconfiguração de alianças. Com o Oriente Médio instável, Israel fortalece laços com a Arábia Saudita, Índia e até com o Japão, deslocando o eixo atlântico. O Brasil, ao se alinhar com o Irã indiretamente, sabota silenciosamente seu acesso a tecnologias, armas e mercados israelenses. E mais, relatórios internos da diplomacia israelense, vazados por fontes anônimas e reproduzidos parcialmente por canais alternativos, como Debka e Mako, sugerem que há investigações em curso sobre ONGs brasileiras que operam no Oriente Médio com fundos públicos desviados, servindo como correias de transmissão de propaganda anti-Israel. Muitos analistas religiosos associam o atual conflito às profecias de Ezequiel 38 e 39, quando Gog de Magog, aliado da Pérsia, ataca Israel nos tempos finais. Para além da fé, há uma narrativa conveniente. Enquanto as nações mergulham em guerras e colapsos internos, consolida-se um desejo messiânico de ordem global. O caos calculado é uma velha técnica de engenharia geopolítica. Uma guerra no Oriente, fome na África, facções armadas na América Latina, tudo isso prepara o cenário para um governo global, tecnocrático, legitimado não pela democracia, mas pelo medo. O narcotráfico, nesse contexto, não é um efeito colateral, é uma ferramenta, assim como o petróleo, assim como a religião. O Brasil, talvez sem saber, já não é mais um país neutro. Está sendo convertido num laboratório de transformação social via colapso lento, onde facções assumem funções do Estado e governos assumem a retórica dos criminosos.
Enquanto você ouve este programa, milhões de reais circulam entre traficantes e políticos, drones vigiam as rotas do Atlântico Sul e acordos invisíveis são firmados entre bancos centrais e teocracias. O Brasil não está apenas à deriva, está sendo conduzido para um novo tipo de guerra, silenciosa, espiritual e sistêmica. Aqui no Brasil, seguimos atentos ao circo das punições contra Chandinelli e sua quadrilha, a fina flor do esgoto institucional. Claro, se caírem, será uma pequena vitória moral para o que resta da dignidade nacional. Mas que ninguém se engane. Isso, isoladamente, não muda nada no jogo desta República de Bananas S.A. Pode inclusive piorar. Basta o próprio Chandinelli, que se acha uma mistura de Robespierre com juiz de novela da Globo, determinar que os bancos, como o Banco do Brasil ou outro semi-estatal amordaçado, sejam obrigados a manter as contas da patota operando. Imagine, se um desses bancos for obrigado a sustentar judicialmente as operações dos investigados, a bomba não explode no colo do STF, explode no colo do povo. O banco que aceitar essa missão suicida vira pária no sistema financeiro internacional. Ninguém mais lá fora quer saber de banco que se ajoelha para bandido de toga. Vai sobrar para o Zé Povão como sempre. Crédito mais caro, dólar mais alto e mais inflação para enfiar no rabo do brasileiro médio. Mas talvez nem precisem chegar a tanto. O jogo é mais fino. As cadelinhas da Globo, sempre com seu latido afinado com a pauta do foro, não te dizem isso. Mas você, investidor com um dedo de juízo e que obviamente não assiste ao lixo audiovisual da latrina global, já percebeu. Estamos em colapso. Em 2025, o Brasil bateu o recorde de fuga de capitais. 15,8 bilhões de dólares evaporaram do país só no primeiro trimestre. Superou até a desgraça da pandemia de 2020. É dinheiro saindo como sangue de veia aberta. E não é só fuga de capital, é fuga de confiança. A Bolsa de Valores de São Paulo viu uma debandada de investidores estrangeiros no ano passado. 25,9 bilhões de reais foram retirados em 2024. É o maior volume desde 2016, no auge do impeachment. Sabe o que isso quer dizer? Que o sistema financeiro mundial já lavou as mãos para o Brasil. A gente hoje é a Venezuela de terno, posa de democracia, mas fede anarco-estado em decomposição. E o povo? Está fugindo também. Brasileiros estão saindo em massa para Estados Unidos, Canadá, Portugal. Dados recentes mostram que o número de vistos cresceu exponencialmente. Classe média desesperada, jovens sem horizonte, empresários vendendo tudo para tentar um recomeço. O país virou exportador de cérebros e importador de doutrina globalista. E o que faz o governo do semi-analfabeto funcional Luiz Inácio? Joga a culpa na guerra. É sempre a culpa dos outros. O conflito no Oriente Médio, o imperialismo, o clima, a China... A culpa é sempre do clima ou do colonialismo. Nunca é do governo de pinguços ideológicos que entregou o Estado brasileiro à burocracia internacional, à máfia do BRICS e às ONGs, que acham que a Bíblia é mais perigosa que o Hezbollah. Não se engane. O Brasil já foi redesenhado para servir a uma agenda. A eleição de 2026 é apenas o verniz. Se não houver voto auditável, eletrônico e rastreável, o resultado já está escrito. Tarcisim coroado. O reizinho tecnocrata, menino dos olhos do sistema, pronto para empurrar a pauta ESG, as parcerias com a ONU e a narrativa de conciliação. Conciliação com quem? Com os criminosos do sistema. O script já está rodando. O novo "eu não sabia de nada" virá em tom paulista, com hashtag liberal. Reparou como as denúncias da Veja, que podiam implodir a esquerda, sumiram, morreram sem um pio. O golpe segue firme. Se o mito da tentativa de golpe cair, vai junto o castelo de cartas. Vai expor o teatrinho da conspiração, os vídeos mal cortados, as narrativas judicialmente roteirizadas por agências internacionais. Vai revelar que estamos sob ocupação, não de tanques, mas de protocolos. A mídia, essa cloaca ungida a verbas públicas, segue como sempre. Prostituta de luxo da desinformação. E suas cadelinhas, as apresentadoras de cabelo escovado e cinismo ensaiado, ainda tentam parecer jornalistas. Mas quem ainda assiste à Globo? 3 gatos pingados no máximo. A emissora hoje é a fossa onde o governo despeja sua merda ideológica e bilhões em publicidade institucional para tentar manter a farsa de pé. Mesmo com as contradições gritantes, com as mentiras do Cid desmoronando e as provas se esfarelando, o Tribunal Soviético, essa Corte Suprema de Comissários do Politburo, condenará Bolsonaro e todo o seu entorno. Você acha que não? Eu estou apenas profetizando o óbvio. Bolsonaro vai preso. A única dúvida é se ele foge antes,
ou se será sacrificado no altar da justiça democrática, e então Tarcisim sobe ao trono. O sujeito que jura que não viu nada, não sabe de nada e que vai governar com técnica, leia-se, com conchavos, com ONU, com ESG, com bancos centrais e com os bandidos de toga e colete. A frustração é total. Ver milhões de brasileiros dopados de TikTok, anestesiados por Pix e fiéis ao culto do deixa disso é desanimador. Mas a história não perdoa os omissos. Se o povo não aprende por amor, aprende pela dor. Quem ainda não tem passaporte vermelho ou azul vai entender o que significa viver na órbita de uma ditadura brixiana, sem liberdade, sem propriedade e sem futuro. É um país sem alma. Um país que odeia seus filhos, ignora os valores, despreza seus cidadãos. Mas não se engane, a Gestapo tropical também virá bater à sua porta. Seja para te silenciar nas redes, para te obrigar a tomar uma vacina experimental ou para te prender por desinformação. É esse o futuro de merda reservado para você. A menos, é claro, que você seja parte do sistema, ou um mamador profissional do Estado. Bem, amigos, vamos nos organizar ou pagar para ver.